Olá pessoal, meu nome é Larissa Urich, eu sou psicóloga, psicoterapeuta psicanalítica e membro efetivo do ESIP. E o assunto segue: a onipresença do coronavírus na nossa vida. O meu convite hoje aqui é que a gente possa pensar a situação atual através de um conceito psicanalítico. E o conceito que eu escolhi foi o conceito de castração. Claro, aqui a gente vai pensar assim na castração como a castração simbólica, aquela sensação assim de algo que eu perdi ou de algo que eu tenho a sensação que eu posso perder e que é algo muito custoso para mim. Então, uma sensação que tem nos acompanhado muito ao longo desses últimos dias, tanto pessoalmente como no discurso dos nossos pacientes, quando a gente liga a TV e assiste aos noticiários, nas conversas do dia a dia. Então a castração está ali colocada, né? Tudo aquilo que eu quero e que eu não posso. Essa ferida narcísica que se estabeleceu, aonde algo vem contra o meu desejo, né? Eu sou impotente, eu não posso. Eu queria, mas eu não posso. Eu perdi algo ou eu posso perder algo. Né? Todas essas questões ligadas assim à transitoriedade, à finitude, às perdas, que estão representadas no conceito de castração. Eu trouxe aqui um texto que eu gosto muito, que é um texto do Freud, um texto de 1916, que se chama Sobre a Transitoriedade. Né? É um texto que ele escreve, um texto bem curtinho, e que vale a pena a gente ler até para se abastecer em tempos assim tão sombrios. Né? Ele está passeando com um amigo e com um poeta, né? Que ele deixa aqui assim meio sigiloso quem são essas pessoas, né? E eles estão observando os campos em flor, e o que eles estão refletindo é sobre a transitoriedade das coisas, qual o valor das coisas quando elas são transitórias. E logo depois desse passeio, dessa conversa que o Freud tem com esse amigo e com esse poeta, eclode a Primeira Guerra Mundial, né? E ele escreve então esse texto em plena Primeira Guerra Mundial. E tem uma frase que me chama muita atenção que diz assim, ao se referir à guerra, então, ele diz: roubou-nos do muito que amáramos e mostrou-nos quão efêmeras eram inúmeras coisas que considerávamos imutáveis. Né? Então ele traz a questão da castração transcendendo, né, aquilo que a gente pensa bom da perda do pênis, né? É a questão da perda de tudo aquilo que a gente estima e perdeu e é revivido com a ameaça de castração, ou aquilo que a gente teme perder e que então está tão em voga, né? Nesse momento dessa situação tão crítica que a gente está vivendo com a onipresença do coronavírus. Né? Então, a questão que a gente coloca nesse momento é como é que a gente vai lidar com uma situação como essa, né? Então a gente tem aqui o Freud, que escreve esse texto em plena Primeira Guerra Mundial, né? Depois a gente sabe que o Freud vai viver o nazismo, né? Antecedendo ali a Segunda Guerra Mundial, que também, assim, foi uma outra vivência de castração, de uma violência absurda, e também com a gripe espanhola, né? Que a gente também tem ouvido muitas referências ultimamente ao falar do coronavírus, que o Freud perdeu em 1918 a filha dele, né, uma filha muito querida, a Sofia, como vítima da gripe espanhola, né? Então tá aqui o Freud nos falando da castração e a gente podendo pensar assim, a castração nesse momento de coronavírus, dentro desse contexto assim tão difícil que a gente está vivendo e podendo ressignificar e pensar na questão da castração, tá? E quando a castração se coloca, claro, a gente aqui está falando assim, ó, de uma situação extrema como essa que a gente está vivendo agora, né? Onde a questão da ameaça se coloca o tempo inteiro, né? Mas a gente sabe que a castração, ela é presente na nossa vida, né? Em graus variados. Então a gente vai aprendendo a lidar com ela. E cada psiquismo tem o seu jeito de lidar com a castração, que seriam as defesas, né? Então, que defesas eu vou usar para lidar com a castração?
não é uma escolha assim, eu quero, né? Cada psiquismo vai usar o que conseguir usar e pode usar defesas mais psicóticas, mais perversas ou mais neuróticas, né? A gente entendendo sempre assim, ó, que mais neuróticas é o que mais se aproxima da realidade e que vai nos falar de um psiquismo mais saudável, mais conectado tanto com a realidade e com mais capacidade de se adaptar a essa realidade e também mais conectado com o outro, né? Com a presença do outro, com o reconhecimento do outro e com o reconhecimento da alteridade, tá? Então nesse momento a gente vai observar de tudo um pouco, né? Vai observar assim uma defesa mais psicótica, que seria aquela assim da negação da realidade. Tanto pode ser uma negação assim extremamente radical, de realmente assim, ó, negar a realidade do coronavírus e do que nisso está implicado, né? E outros graus variáveis de negação. A gente pode observar também defesas mais perversas, né? Aonde esse reconhecimento da realidade varia. Por exemplo, a vida está em primeiro lugar. E aí eu reconheço a realidade que a minha vida está em primeiro lugar, mas que talvez outras vidas não estejam em primeiro lugar, né? Então esse seria um jeito perverso de lidar com essa realidade, né? E a gente vai depois para defesas mais neuróticas, né? Com jeitos assim mais próximos de lidar com a realidade e até a gente chegar assim a defesas que a gente diz assim que são, né, mais valiosas e nesse momento mais sublimes, como o próprio nome já diz, a própria sublimação, né? E aí a gente tem visto assim, né, os italianos cantando nas sacadas, né? O nosso aplauso aqui aos profissionais da saúde. Então, assim, a gente vai concertos que fazem, e aí daqui a pouco a gente abre o celular e vê ali que tá, né? Que a gente pode ter acesso a X plataformas, a tal conteúdo, e aí a gente vai vendo assim que existem saídas, né? E quanto mais forem saídas conectadas à realidade, ao reconhecimento do outro, mais são saídas saudáveis, né? Porque é o enfrentamento da realidade pelo reconhecimento da realidade e pelo reconhecimento do outro. Isso é que vai nos propiciar algo mais próximo à saúde mental. Então, pessoal, aqui fica o convite, né? Para que a gente siga juntos, pensando, trabalhando e ligados, né? Ligados e conectados um ao outro para poder enfrentar a realidade. E eu finalizo então com uma frase de uma música da Cássia Eller, né? Morrer é não viver a realidade. Um abraço a todos.